Nosso objeto de conhecimento é a propagação de calor, a capacidade térmica, o calor específico e, por fim, a equação fundamental da calorimetria. Esse assunto que nós vamos abordar na aula de hoje, ele contempla a aula 1 e a aula 2, que fala sobre propagação de calor e capacidade térmica, e também contempla a aula 3 e a aula 4, que fala sobre calor específico, tá? As aulas 5 e as aulas 6, que serão na semana que vem, você vai aproveitá-las para estar produzindo aquele vídeo que tem atividades complementares. E a aula 7 e a aula 8, você vai estar aproveitando para estar fazendo a sua atividade avaliativa sobre calorimetria. A gente estava falando até então sobre termometria, que é o estudo da temperatura, né? E nós vimos que temperatura é uma medida estatística do nível de agitação entre as moléculas. O que é isso? Quanto maior a agitação molecular, maior será a temperatura. E quanto menor a agitação molecular, menor vai ser essa temperatura. E como é que isso acontece? Ou seja, quando o corpo recebe energia em forma de calor, ele tem uma maior agitação molecular e, portanto, a temperatura desse corpo aumenta. E quando ele cede energia, ou seja, a energia sai do corpo para outro, essa temperatura diminui, né? E aí é que a gente vai entrar agora no estudo sobre calorimetria, que é o estudo sobre o calor. E o que é calor? Calor é uma energia que está em trânsito, né? E essa energia, ela sai de um corpo para outro, então ela se propaga, ela transita. E a gente vai falar sobre as formas de propagação, como que ocorre essa propagação, já que ela sai de um corpo para outro, como que ocorre essa propagação? O que a gente sabe até aqui? Nós sabemos que a calorimetria, ela é o estudo do calor e que esse calor é uma energia que está em trânsito e ele sai espontaneamente, ou seja, com facilidade, naturalmente, ele sai do corpo que tem maior temperatura para um corpo que tem menor temperatura. Então, esse processo, ele é espontâneo, é natural. Aí é que entra a unidade de calor, né? Que a gente vai falar sobre a caloria. O que é a caloria? Vocês vão ouvir muito falar sobre caloria. Caloria é a unidade de medida do calor. Ela foi estabelecida conforme todo um critério científico, né? Qual foi o critério utilizado, né? Caloria vai ser a quantidade de calor que deve ser fornecida para 1 grama de água. Então, eles pegaram 1 grama de água, forneceram energia para essa grama, e essa grama de água mudou de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, ou seja, aumentou 1 grau. Como aumentou 1 grau, aí eles disseram que aquela energia fornecida para aquele elemento químico, naquela quantidade de massa, seria a unidade de medida do calor, ou seja, a caloria. Então, se estabeleceu que 1 caloria, que é a unidade de medida do calor, equivale a 4,18 joules. Essa informação é importantíssima, caso você precise converter a unidade de medida de caloria para joule, tá? Então, anote essa informação, porque se acaso um dia você vier ter a necessidade de converter caloria em joule, você vai fazer uma regra de 3 simples, né? Se 1 caloria equivale a 4,18 joules, 3 calorias vale quantos joules, por exemplo? Então, você faz uma regra de 3 para descobrir, tá? Mas, por enquanto, guarde essa informação sobre a caloria, que é a unidade de medida do calor. Voltando ao assunto de propagação de calor, como é que o calor sai de um lugar para outro? A gente tem 3 tipos de propagação de calor e, por exemplo, nós temos a condução, né? A condução, ela precisa de matéria. Então, o calor só se propaga por condução se tiver matéria. Por quê? Porque a propagação, a transição do calor vai acontecer de molécula a molécula.
Isso só acontece em materiais sólidos, né? Então, por exemplo, a moça está segurando uma colher. E quando ela segura a colher e aproxima a colher do fogo, o fogo vai entrar em contato com a colher e essa energia, que é o calor, vai fazer com que as moléculas da colher comecem a se agitar. Uma molécula vai bater na outra, vai começar a agitar, vai bater uma na outra, e essa agitação vai acontecer de molécula a molécula até chegar à mão dessa moça que está segurando a colher. Então, essa propagação acontece de molécula a molécula. Precisa de matéria para se propagar. Isso acontece em materiais sólidos, né? Então, a condução é um processo de propagação do calor que acontece em materiais sólidos. A convecção, que é esse segundo desenho que nós temos aqui, a convecção, ela também precisa de matéria para se propagar. Porém, não é sólido, né? Vai acontecer com fluidos. Pode acontecer com massas de ar, né? Então, aqui na sala de aula, nós temos massa de ar. E pode acontecer também com fluido do tipo água, né? Um fluido líquido, no estado líquido. Então, o processo de convecção acontece com massas de fluido. Vamos falar do ar, né? A propagação de calor vai acontecer, então, por massa de ar. Então, a massa de ar que ela é quente, ela tende a subir. E a massa de ar que é fria tende a descer. Então, acontece essa propagação por massas de ar. O fluxo de convecção é assim. A massa de ar fria desce, a massa de ar quente sobe. Então, esse processo de convecção geralmente acontece na vertical, que não é o que acontece, por exemplo, com a condução, que é um processo na horizontal, ok? O processo de propagação por radiação ou irradiação, ele acontece tanto em locais onde há matéria, como em locais onde não há matéria, ou seja, matéria mesmo, moléculas, né? E ela acontece por meio ou através de ondas eletromagnéticas, né? Então, o calor ele vai viajar por ondas eletromagnéticas e vai irradiar algo, né? E essa radiação, ela vem com a velocidade da luz, porque se propaga por ondas eletromagnéticas. Aí um detalhe que você tem que ter em mente: essa propagação acontece na horizontal, tá? E outra coisa, pode ser tanto em meio material como em meio não material, ou seja, no vácuo. Então, se nós tiver um desenho assim, e ele vai te perguntar, ele não vai estar nome nenhum, por exemplo, né? E ele te perguntar assim, a mão está sendo aquecida por qual processo de propagação do calor, né? Aí você tem que ver que a mão está acima do fogo. Se a mão está acima do fogo, o processo de propagação aí é por convecção, porque a convecção acontece numa transmissão vertical, né? Que é a transmissão por massas de ar. E a massa de ar quente vai subir e vai aquecer a mão, né? Então, aqui nós temos também uma pessoa segurando. Se ela não tivesse com luva, ela ia provavelmente queimar a mão dela. E como que ela ia queimar a mão dela? Porque o calor está se propagando por condução, através das moléculas, então de molécula a molécula. Uma hora vai esquentar o cabo onde ela está segurando, porque evidentemente que esse material aí é super condutor, e uma hora ela vai se queimar se ela não tiver com luva. E essas mãos que estão à direita do fogo, né? Não está acima, está na lateral. Elas estão se aquecendo por irradiação, né? De que forma? O calor se propaga por radiação e por ondas eletromagnéticas, né? Então, essa luz que a gente vê irradiar também é forma de calor, ok? Então, muita atenção para as palavras radiação e irradiação. Tem uma diferença? Tem. A radiação, ela é a transmissão, é a forma com que o calor se propaga.
Já a irradiação é você estar exposto a essa radiação. Então, a Terra está exposta à radiação proporcionada pelo Sol, né? Eu já ia perguntar para vocês qual é a nossa maior fonte de energia térmica. É o Sol. E como é que nós recebemos essa energia se entre a Terra e o Sol não tem matéria, é vácuo, né? Como é que essa energia térmica chega até aqui? Ela chega até aqui por radiação, porque a radiação é um processo de propagação do calor que não precisa de matéria para se propagar. Ela se propaga tanto em matéria como não matéria, ou seja, no vácuo. Dito isso, a gente vai falar sobre capacidade térmica agora, né? O que é capacidade térmica? A capacidade térmica é a quantidade de calor que eu vou fornecer para um corpo para que ele varie a temperatura dele. Então, o quanto que eu preciso fornecer de energia para aquele corpo para variar a temperatura dele em tantos graus? Essa é a capacidade térmica, é a quantidade de energia por variação de temperatura, tá? Você faz então a divisão e você obtém a capacidade térmica. Qual é a unidade de medida da capacidade térmica? É só você lembrar da unidade de medida do calor e da temperatura. A unidade de medida do calor é a caloria. E a unidade de medida da temperatura é o grau Celsius. Então, a capacidade térmica tem a unidade de medida caloria por grau Celsius, ok? Só que lembra que a gente pode transformar a caloria em joule? Então, pode ser também representada joule por grau Celsius, ok? Como eu disse para vocês, capacidade térmica é a quantidade de energia que eu forneço para um corpo para que ele varie a temperatura dele, né? E aí eu vou te dar duas alternativas aqui. Eu vou perguntar para você o seguinte: qual dessas alternativas nós precisamos de maior quantidade de energia para que ela venha a ferver, ou seja, a cozinhar? Então nós temos aqui macarrão para 2 pessoas e macarrão para 10 pessoas. Alternativa A ou alternativa B precisa de mais energia para vir a fervura, ou seja, para cozinhar, né? Olha só, os dois são macarrões, né? Então a substância aí não mudou, a substância é a mesma. Eu tenho macarrão na A e eu tenho macarrão no B. Só que a quantidade de macarrão mudou. Então, veja só, massas diferentes de uma mesma substância apresentam capacidade térmicas diferentes. Eu vou ter que fornecer mais energia para o item B. Por quê? Porque tem uma maior quantidade de massa. Para que ele chegue a ferver, eu vou precisar fornecer mais energia para ele, ok? Que fique entendido, então, que a capacidade térmica, ela é característica do corpo e não da substância. Então, depende da massa, né? Depende da massa do corpo, ok? É um exemplo para vocês entenderem sobre capacidade térmica. Nós temos um corpo formado por determinado material e esse corpo recebeu 2.000 calorias e ele teve sua temperatura elevada a 50 graus Celsius. Então, variou 50 graus. Qual é o valor da capacidade térmica desse corpo? Dados. Quantidade de calor fornecida para o corpo foi de 2.000 calorias. Então, esse corpo recebe. Se ele recebe energia, a temperatura dele vai aumentar, certo? Ele recebeu energia. Ele recebeu quanto de energia? 2.000 calorias. Variou a temperatura dele em 50 graus Celsius, porque a gente sabe que quando o corpo recebe energia, a temperatura dele aumenta. Qual é a capacidade térmica desse corpo? Simples. A gente vai fazer, então, a razão entre a quantidade de energia que ele recebeu e a variação de temperatura dele, né? A quantidade de energia é 2.000 e a variação de temperatura foi de 50. A gente cancela então um zero do numerador com um zero denominador, fica 200 dividido por 5. 200 dividido por 5 dá 40 calorias por grau Celsius. Então, esse corpo tem uma capacidade térmica de 40 calorias por grau Celsius, ok? É basicamente isso.
faça suas anotações e suas observações, porque você vai precisar disso aí para fazer suas atividades. E o calor específico, qual é a diferença? Daqui a pouco a gente vai falar da diferença de calor específico para capacidade térmica. O calor específico, ele também é representado por um C, só que é um Czinho minúsculo, não é um C maiúsculo, é um C minúsculo, tá? Calor específico, gente, é basicamente o seguinte: vocês já pararam para pensar que alguns alimentos, quando você coloca na boca, você percebe que ele está mais quente que outros? Ou pode ser também uma coisa gelada. Alguns alimentos você percebe que está mais gelado que outro, embora eles estejam juntos e tiveram passando ali pela mesma variação de temperatura, né? Por que isso acontece? Por que tem tanta diferença no comportamento de aquecimento e resfriamento do corpo? Calor específico vem para explicar isso aí, né? Vou te dar um exemplo. A gente vai colocar a mesma massa, a mesma quantidade de alumínio e de água exposta a uma mesma fonte de energia, tá? E eu vou fazer essas substâncias que são diferentes, mas que têm a mesma massa, exposta à mesma variação de temperatura. Então, ela vai variar 75 graus Celsius, tanto o alumínio quanto a água. Acontece que a água vai demorar 10 minutos para fazer essa variação de temperatura. Já o alumínio não, ele precisa de 2 minutos e 9 segundos para variar essa temperatura. Então ele aquece mais rápido do que a água. Então o calor específico, gente, é uma característica da substância, depende do elemento que está sendo utilizado. É uma característica da substância, não do corpo, porque aqui a gente tem a mesma quantidade de massa, tá? E com a mesma quantidade de massa, a gente percebeu que alguns materiais têm facilidade para aquecer e outros não. E isso a gente chama de calor específico, tá? Que não é a mesma coisa de capacidade térmica. Então, calor específico vai ser o quê? É a capacidade térmica do corpo por unidade de massa, tá? É a capacidade térmica desse corpo, que esse corpo tem de aquecer, por unidade de massa. Unidade de medida. Lembra que a unidade de medida de capacidade térmica era caloria por grau Celsius, né? E massa é grama, então fica caloria em cima, grau Celsius embaixo. E a grama, como está no denominador aqui, também fica no denominador aqui em unidade de medida. Tá? Lembrando também que a gente pode mudar caloria e transformar para joule. Então, a gente tem essas duas formas de representar a unidade de medida, tá? Ok. Outra coisa importante é que o calor específico dos materiais é uma constante. Então, nós já sabemos qual é o calor específico de cada substância. Já foi feita essa análise. Geralmente, o calor específico da substância vem já dito no enunciado da questão. Então, é um dado fornecido pela questão que você vai fazer, tá? E quando ele não for enunciado, a gente vai descobrir ele, mas a gente tem que ter as outras informações. Se a gente for, por exemplo, utilizar essa fórmula aqui, a gente precisa saber qual a capacidade térmica do corpo e a quantidade de massa que a gente está analisando. Ok? Observações. Capacidade térmica, a gente viu antes como é que ele era representado, né? Mas a gente viu aqui que calor específico depende da capacidade térmica do corpo. Ok. Calor específico é a capacidade térmica do corpo em razão da massa. Só que eu posso isolar a capacidade térmica, não posso? Se eu isolar a capacidade térmica aqui, a gente obtém ela aqui, ó. Opa, eu tenho outra fórmula para achar a capacidade térmica do corpo? Tenho. Então, eu preciso de quê? De atenção quando eu vou fazer minha atividade. Eu preciso saber quais foram os dados que foram fornecidos para mim, tá? Se foi fornecido, então, massa e calor específico, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Capacidade térmica depende da massa. Lembra que eu falei que era característica do corpo? Então, depende da massa do corpo. E vai depender também do calor específico, ou seja, tem materiais que aquecem rápido
e tem materiais que demoram para aquecer. Então depende dessa facilidade na variação da temperatura, tá? E lembra que a gente tinha outro jeito de calcular a capacidade térmica, né? Então você tem agora duas fórmulas de calcular a capacidade térmica. Você precisa analisar a sua questão e saber qual dessas fórmulas você vai utilizar, tá? Muito cuidado em suas análises. Colete os seus dados, faça uma coleta de dados, analise dado por dado, o que aquele dado representa, o que é isso aqui, qual fórmula que eu vou utilizar então. Eu tenho duas opções. Eu vou utilizar essa porque eu tenho essas informações. É basicamente isso, tá? Mas preste atenção no que a gente vai fazer agora. Já que a gente tem duas formas de calcular a capacidade térmica, observe essa aqui. Essa primeira que a gente viu, né? Eu vou isolar a quantidade de calor, ou seja, o que, né? Eu vou isolar. Quando eu isolar, eu vou passar o delta T, que é a variação de temperatura, que está no denominador, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade. Tá dividindo, vai passar multiplicando, né? Então vai ficar assim, ó. Quantidade de calor é igual a capacidade térmica, que já estava lá do outro lado, né? Vezes a variação de temperatura, tá? Então, quantidade de calor depende da capacidade térmica do corpo e do quanto aquele corpo variou a temperatura, beleza? Só que preste atenção aqui. Lembra que capacidade térmica é a massa do corpo vezes o calor específico? Eu vou pegar essa informação e eu vou jogar ela aqui dentro dessa fórmula. E ela vai ficar assim, ó. Quantidade de calor é a massa do corpo vezes o calor específico desse corpo e o quanto ele variou de temperatura. E aqui a gente chega na equação fundamental da calorimetria, que, gente, ela foi apelidada por Ki-macete. Enfim, se você quiser aí decorar, né, as pessoas utilizam essa dica, né? Ki-macete, tá? Quantidade de calor, massa, calor específico e variação de temperatura, ok? Agora preste atenção, resumindo tudo, qual a diferença entre capacidade térmica e calor específico? Qual a diferença entre essas duas coisas? Que as duas são representadas por um C, só que capacidade térmica é por um C maiúsculo e calor específico por um C minúsculo. Qual a diferença? Primeira diferença, a capacidade térmica é característica do corpo, tá? Já o calor específico é da substância, depende da substância que eu estou utilizando. Lembrando que o calor específico é uma constante já tabelada, cada uma tem a sua, tem o seu calor específico. Outra diferença importantíssima, unidade de medida. Gente, a unidade de medida diz o que aquela grandeza representa. E a grandeza física, capacidade térmica, é a quantidade de calor, que é dada em caloria, que um corpo troca com o exterior em razão da variação de temperatura, que é dada em graus Celsius. Então, essa unidade de medida é da capacidade térmica. Então, se você vê que apareceu uma grama aí embaixo, é calor específico, porque aqui o calor específico ele determina a quantidade de calor necessária para que aquele elemento químico aumente a temperatura de 1 grama em 1 grau Celsius. Então, depende da massa, tá? Essas são as diferenças, vocês anotem as diferenças e utilizem elas para responder o roteiro 6 de vocês, tá? Eu vou depois estar mandando um áudio explicando questão por vocês. E desculpa o áudio, esse eco, é porque eu estou na sala de aula explicando isso aqui para vocês. Um abraço e até a próxima aula.